Continuando nossos estudos sobre o livro de Levítico, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18. No capítulo 17, nós abordamos sobre a ordem divina, em que todos os sacrifícios deveriam ser apresentados diante do tabernáculo e também sob os cuidados dos sacerdotes. E isso, é claro, que visava afastar o povo da idolatria, como também dos costumes pagãos, e fazendo com que a adoração seguisse todas as instruções divinas. Agora, do capítulo 18 até o capítulo 20, nós entramos em uma nova seção do livro de Levítico, que trata de várias leis e também das suas punições. Vemos que agora o assunto muda da contaminação cerimonial, que foi tratada em capítulos anteriores, e passa a abordar a impureza moral e também as suas consequências. Aqui agora vai mostrar que para Israel ser uma nação santa, não bastava apenas seguir de forma mecânica os rituais estabelecidos, mas que deveriam ter uma mudança interior. Em comparação a isso, nós observamos que nos dias de Jesus, o farisaísmo ele era caracterizado também assim por uma aparência exterior. E Jesus se opôs a esse modo de viver. Está escrito em Mateus 23, o versículo 28, quando ele disse: assim também vós, exteriormente parecereis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqui nós vemos que a santidade é um atributo moral e dessa forma está ligado ao comportamento e também ao caráter, e não é uma aparência exterior. O capítulo 18 de Levítico ele começa com Deus falando a Moisés para que transmitisse sua mensagem a todo o povo de Israel. No versículo 3 vai lembrar de dois lugares, o Egito e também Canaã, e mostrar a necessidade de ser um povo santo. A ordem é clara nesse texto, quando diz para não proceder como se faz na terra do Egito, que é onde o povo de Israel viveu, e também não andar de acordo com o costume de Canaã, que era a terra para onde eles estavam sendo conduzidos por Deus. Observamos que as nações pagãs viviam conforme as suas próprias regras. Agora, o povo de Deus devia seguir o padrão de Deus. Nos versículos 4 e 5, declaram que deveriam seguir os preceitos divinos e diz que os que cumprir encontrará neles a vida. Aqui há uma promessa de vida abundante para os obedientes que se entregam à vontade do seu Senhor e vivem conforme o Espírito. No Novo Testamento, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Romanos 8,6, ele também diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então, obedecer a Deus, inclinar-se para as coisas do Espírito, reflete vida e vida com Deus. Uma observação é que, a partir do versículo 6, nós encontramos o termo descobrir a nudez. E esse termo significa manter relação sexual. Então, a partir do versículo 6 até o versículo 18, traz aí uma relação dos tipos de união sexual que são contrários à moralidade. E isso vai se refletir também e se mostra relevante para o que é permitido hoje para o relacionamento dentro do casamento cristão. Aqui fica claro acerca de comportamentos que são inadmissíveis diante de Deus. Uma observação é que alguns casos de casamentos permitidos no livro de Gênesis agora passa a ser proibido. Uma exceção a essa lei vai estar registrada em Deuteronômio, capítulo 25, dos versículos 5 até o versículo 10, onde institui ali a lei do levirato. Mas é importante observar que ali existem também algumas condições para que esse casamento fosse lícito.
No versículo 21, agora de Levítico 18, nós vemos que Deus proíbe o povo de sacrificar filhos no fogo ao deus Moloque. Isso era profanar o nome do Senhor. Dos versículos 22 até o versículo 27, nós observamos algumas proibições também, onde é proibida a homossexualidade e também a prática sexual com animais. Essas práticas são consideradas impuras e abomináveis. E Deus diz nesse texto que esses comportamentos é que deixou a terra manchada. E por essa razão Deus iria destruir aqueles povos e dar aquela terra aos israelitas. Agora, uma observação interessante está no versículo 28, onde há um alerta da parte de Deus e fica clara a sua exigência dentro daquilo que ele estava transmitindo ao povo. Pois ali vai dizer que se os israelitas imitassem essas práticas abomináveis, igualmente deixariam a terra contaminada. E Deus diz que eles seriam expulsos da mesma forma que aqueles povos também foram expulsos. Vejamos aqui a seriedade do assunto que está sendo tratado. No Novo Testamento, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, vai falar a respeito da idolatria e da depravação dos gentios e diz que Deus do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. E no versículo 24 diz que pela depravação Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Para concluir, nós vemos aqui que o Deus Santo, ele exige a santidade do seu povo, não apenas em uma área determinada da vida, mas, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 15, ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.